Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como utilizar entradas analógicas aqui nesses inversores de frequência de 1 até 3 cavalos monofásicos e também no trifásico de 5 cavalos em 380. Todos os demais inversores têm outra programação, outra placa aqui onde se faz a conexão aqui dos cabos também. Então eu vou deixar para outra aula, né? Nessa aula aqui vai ser especificamente desses modelos que eu citei. E não vai ter PID nessa aula. PID vai ser outra aula. Nessa aqui é puramente a utilização mesmo da forma mais tradicional com entradas analógicas. E para isso, então, eu estou com um inversor de 1 cavalo monofásico 220. O motor já está instalado aqui também. Alimentação monofásica vindo aqui embaixo. E um sensor analógico, um sensor indutivo analógico com saída de 4 a 20 mA proporcional. Vamos falar da instalação aqui primeiro. Esse sensor, ele tem alimentação de 15 até 36 volts. Então eu não poderia pegar do 10 volts que nós temos aqui, né? Diferente de instalar um potenciômetro que nós pegaríamos aqui do 10 volts, nesse caso eu preciso pegar do 24. Então, se vocês reparar, o cabo marrom aqui está no 24. O cabo azul do sensor, que é o negativo, está no COM, porque o comum desse 24 aqui no COM. E o preto, que é o sinal onde sai o 4 a 20 mA, né, corrente de 4 a 20, é no AI2. AI2, eu estou instalando aqui no AI2 nesse caso, né? E aí o que acontece? Como o comum do AI2 não é o mesmo comum do 24, então eu precisei jampear aqui o ground com o comum. Então reparem que nós temos aqui, vou repetir, o sensor ele está com positivo no 24, o negativo no comum, e o AI2 está o sinal preto, o cabo preto aqui que é o sinal. Só que o ground, que é o negativo dessa parte aqui de cá, né, das três primeiras conexões aqui, ele está em comum, né, está jampeado com o comum aqui dessa fonte 24. É fundamental que se faça isso, diferente não vai funcionar. Como o sinal é de 4 a 20, tem essa chavezinha aqui, que é a primeira chavezinha que tem aqui no inversor. É uma chave que precisa ser empurrada para frente para que se utilize o sinal de 4 a 20. Se reparar nesse adesivinho aqui na esquerda, deixa eu ver se vai dar para mostrar. Para frente é 4 a 20, e se eu quisesse trabalhar com 0 a 10 volts, eu puxaria ela para trás aqui de novo. Reparem que ela está para frente, né? Então é isso, a questão da instalação é isso, o restante é igual, né? O motor está aqui, motor trifásico no VW, e a entrada aqui como é monofásica, então está no LN 220 volts, aqui em Santa Catarina fase neutra é 220. Então a instalação é isso. Um detalhe aqui do sensor também, não tem tanto a ver com a aula, mas é importante que se saiba. Esse sensor ele tem ajuste, então, de sensibilidade, e para que se consiga fazer funcionar, caso vocês queiram utilizar com um sensor desse tipo aqui também, esse ajuste de sensibilidade é importante que você afrouxe o parafuso ao máximo e depois vai apertando aos pouquinhos para poder chegar no ajuste que você deseja. É interessante começar com ele mais solto, que fica mais fácil de trabalhar, você consegue um range maior. Se trabalhar com ele mais apertado, ele vai ficar com pouca sensibilidade e aí ele só vai começar a ler quando estiver bem pertinho já do objeto que você deseja ler, e aí o range fica pequeno. Então, para começar a parametrização aqui, eu acredito que vocês já assistiram alguma outra aula aqui, onde eu falei como fazer a parametrização normal, né? Se você vai partir com um botão, por exemplo, com um botão de pulso, então consulte a aula do botão de pulso, porque lá eu ensino como fazer todos os parâmetros básicos, inclusive a configuração do motor também. Então nessa aula eu vou focar na parte das entradas analógicas. E nesse inversor aqui é bem simples trabalhar com entradas analógicas, não tem muita configuração para fazer. Nesse caso eu vou apertar a prog aqui para acessar o menu de configurações, vou procurar pelo grupo 0, vou dar um prog para acessar o grupo 0 e vou no parâmetro P0-01, que é onde eu configuro de onde que vai ser a fonte de velocidade, que vai dizer qual que é a velocidade aqui para o motor. Então, ela pode ser aqui pelos botões, pode ser pelo potenciômetro, pode ser um potenciômetro externo. Nesse caso, eu quero que seja através da entrada AI2, que é onde eu estou com o sensor aqui conectado, né? Então, para isso, eu vou selecionar o valor de 3. Então, procurem lá no manual. Lá tem, se você quiser, na AI1, por exemplo, é outra configuração, enfim. Aqui, então, como eu estou usando a AI2, então eu vou configurar aqui como 3. E assim eu estou dizendo, então, para o inversor que a fonte de velocidade, o sinal que vai dizer qual que é a velocidade, vem da entrada AI2. Então vou confirmar aqui através da tecla prog, vou voltar aqui no grupo de parâmetros e vou escolher o grupo 5 e vou direto para o parâmetro P5-05. No P5-05, vou clicar aqui para acessar, é onde eu defino qual que é o valor mínimo que eu vou ter. Nesse caso aqui, ele está com um sinal de tensão, então eu consigo trabalhar com um valor aqui. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com 5 a 10 volts, eu colocaria 5 aqui. Se eu estivesse trabalhando com 0 a 10, eu colocaria 0. Nesse caso, como é um sinal de 4 a 20, e aqui no inversor eu ainda estou trabalhando com um sinal de tensão, então eu tenho que colocar isso em escala, né? E se colocar em escala 4 mA,
é 2, é equivalente a 2 volts. Como a escala de corrente vai de 4 até 20, é o dobro, né? Aqui eu coloco a metade. Então, em vez de 4, eu coloco 2, né? Vou configurar 2, que é o valor mínimo de tensão que vai entrar aqui. Vou dar um prog para confirmar. Se eu quisesse trabalhar com outro valor, eu poderia, né? Aqui é porque está em 4 a 20 mA. Se fosse 6 a 20 mA, seria outro valor. Se fosse 10 até 20 mA, seria outro valor também. Então, sempre dessa forma, né? Eu vou agora configurar também o P506, que é onde eu defino o percentual que vai representar aquele menor valor que eu disse que nós teríamos. Então, no parâmetro anterior, eu disse que o menor valor que chegaria aqui nos terminais é 2 volts, ou seja, 4 mA. Esse é o menor valor. O que esse menor valor representa? Nesse caso, 0%. Eu quero que a escala comece lá do zero, então vai ser 0%. Se eu quisesse que o menor valor do sensor representasse a metade da velocidade, então aqui eu já teria que colocar 50%. Então, eu vou confirmar esse parâmetro, vou para o próximo. Aqui eu defino o valor máximo que eu vou ter. E o valor máximo é 10 volts. Nesse caso aqui, o sensor está mandando 20 mA, mas é equivalente aos 10 volts aqui, que é o valor máximo. Da mesma forma, eu poderia configurar um valor diferente aqui. Não precisaria ser necessariamente esses 10. Vou confirmar. Agora eu vou confirmar no parâmetro P508, eu vou dizer qual que é o percentual da escala. Então, se esse inversor aqui está trabalhando com escala de 60 Hz, então quando estiver em 100%, a velocidade do motor vai ser 60 Hz. E para estar em 100%, o sensor vai ter que estar com 20 mA, né? Vou confirmar isso aqui então. E o último parâmetro é o parâmetro onde eu configuro o tempo de resposta. Esse sensor aqui ele não tem tanta estabilidade de sinal. Tem sensores, às vezes, que vão ter uma estabilidade muito grande, não vão variar muito, então você pode colocar um tempo de resposta bem curto aqui. De fábrica, o inversor vem com 0.1. Nesse caso, com um sensor que ele varia bastante, ele fica flutuando bastante o sinal, então eu coloquei um tempo de resposta um pouco maior, de 1 segundo, e assim eu consigo estabilizar esse sinal para que ele não fique flutuando tanto. Vou confirmar. E está feita a programação. Da maneira que está aqui, deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Eu vou ligar esse motor e reparem que, à medida que eu aproximo esse sensor aqui do metal dessa chave, a velocidade vai variar. Nesse caso, nós estamos com velocidade máxima enquanto o sensor está distante. E quando ele vai aproximar, quando chegar pertinho, ó, já está reduzindo. Até que ele chega tão próximo que vai zerar. Aqui o que vai acontecer? Ele não vai chegar a zerar porque não tem metal o suficiente na frente. Mas se eu reposicionar esse sensor onde tem mais metal, aí sim eu consigo zerar de vez. Vejam só. Aqui tem uma massa metálica maior, então dessa maneira eu consigo zerar esse sinal. Mas à medida que eu afastar, se eu for afastando, vai ganhando velocidade de novo. Então isso aqui é perfeitamente proporcional, né? Da maneira que está trabalhando aqui, não tem PID, é proporcional. Se você quiser que trabalhe do inverso, aqui quando eu estou afastando está na velocidade máxima e quando eu aproximo está na velocidade mínima, né? Olha só a variação. Estou perto agora, estou com um valor menor, se eu afastar, aumenta o valor. Dá para inverter isso aí, eu vou acessar a tecla prog, vou acessar o grupo 5 novamente e é nos mesmos parâmetros. É no P506 eu vou acessar e colocar aqui 100%, então eu vou dizer que o valor menor de sinal do sensor representa a escala máxima, confirmei, e agora eu vou no parâmetro P508, e onde era 100, agora eu vou dizer que é 0, porque daí quando eu tiver sinal máximo aqui no sensor, eu vou ter 0% na escala, né, de frequência que vai definir a velocidade aqui do motor. Vou confirmar esse parâmetro, vou voltar aqui para o menu e ligar novamente. Reparem como aqui longe vai ficar parado e quando eu aproximar, aí sim vai começar a girar o motor. Dá para fazer várias aplicações com isso aqui, de repente um sinal que sai dessa maneira aqui lá de um CLP, de repente de um sensor de nível também, você quer que a velocidade da bomba varie de acordo com o nível, de repente alguma indústria têxtil, onde o fio precisa ficar esticado e aí esse fio move alguma roldana que mantém ele esticado, então se ficar muito tensionado, essa roldana ela vai se deslocar um pouquinho e esse sensor aqui vai pegar esse sinal. Tem muita coisa para fazer, inclusive até uma pedaleira. Se você instalar esse tipo de sensor aqui dentro de uma pedaleira, para que quando você aperte o pedal, um objeto metálico se aproxime do sensor, você consegue fazer uma pedaleira analógica de baixo custo para trabalhar com inversor de frequência. Então tem muita coisa para fazer, continue acompanhando o curso aqui, se tiver alguma sugestão, por favor, deixe um comentário.